Olá, estamos aqui para mais uma vez trazermos para você uma palavra de sabedoria para a sua vida. Continuando a série de mensagens, de reflexões em cima do texto da parábola do bom samaritano. Certo? E hoje a gente vai falar sobre conheci o mundo mal. Talvez você conheça também esse mundo mal. Mas o nosso versículo de referência é o versículo de número 30. Lucas, capítulo 10, versículo de número 30, que diz o seguinte: Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Esse é o início da resposta que Jesus começa a dar para o perito da lei que lhe questionou quem é o meu próximo. Então Jesus começa a contar essa parábola. O interessante é que Jesus, como de costume em suas parábolas, ele não revela a identidade do personagem. Ele apenas afirma que era um certo homem. Porém, não sabemos se era um homem certo, se era um homem correto, de conduta ilibada. Contudo, se levarmos em consideração qual é a visão que Deus tem a respeito do ser humano, a gente sabe que não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há homem justo que só faça o bem e que nunca peque. Essas são palavras da palavra. Nem eu e nem você, nem aquele certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, somos bons. Não sabemos com que frequência aquele homem fazia esse percurso, nem quais eram os seus objetivos. Se há trabalho, se estava indo para casa, se estava voltando da adoração, nós não sabemos. Mas o trajeto era longo para se trilhar a pé. A distância entre Jerusalém e Jericó era de nada mais nada menos que 25 quilômetros e 600 metros de estrada. Alguns estudiosos afirmam que essa estrada era bastante perigosa e deveria ser percorrida num só dia, de preferência em caravana e antes de anoitecer. Havia uma parte do mesmo caminho, conhecido como Lugar do Sangue, porque muitas pessoas tinham sido roubadas e assassinadas lá. Ao mencionar esse caminho, os ouvintes de Jesus sabiam exatamente de que lugar estava falando Jesus. Enquanto Jerusalém era a cidade da bênção, por ser a cidade onde estava o templo, a Jericó era a cidade da maldição, a cidade amaldiçoada. Quem derrubou as muralhas de Jericó lá? Josué, juntamente com o povo, amando de Deus, derruba as muralhas de Jericó e o próprio Josué lança essa maldição sobre a vida de quem levantasse a cidade. Então, com muitas perdas e com muitas dores, a pessoa iria lançando as portas e isso e aquilo mais. Quem conhece um pouco do Antigo Testamento sabe da história. Então, uma cidade era uma representação da bênção, outra cidade era a representação de maldição. Assim diz alguns estudiosos, pensando nessas perspectivas que a gente falou aqui. Então, de certa forma, aquele certo homem estava saindo de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Jesus menciona que, ao se pôr a caminho, o homem caiu nas mãos de assaltantes. Você já foi assaltado, querido? Eu já fui. E é uma experiência traumatizante. Eu estava indo não de uma cidade a outra, mas apenas do escritório da igreja para minha casa. Não era 25 quilômetros de distância. Talvez, no máximo, 25 a 30 passos. O mau elemento me abordou, mostrou o ferro brilhoso e, repetindo apressadamente, ele disse: "Passa, passa!" E me disse categoricamente: "Agora vaza, vagabundo." Eu não sei o que me doeu mais, se foi perder o celular ou ser chamado de vagabundo por um vagabundo. A minha carnalidade subiu. O meu desejo era de dar uma voadora nas costas dele, mas eu preferi não resistir ao perverso. Graças a Deus, o rapaz foi embora sem mais consequências. Este certo homem da história não teve esta mesma sorte.
Os assaltantes atentaram contra a sua integridade física, de tal forma que o deixaram gravemente ferido e desacordado. Ou, na linguagem bíblica, quase morto. Quando se vive ou se passa por lugares perigosos, devemos estar cientes das possibilidades de que algo ruim nos aconteça. Vivemos em um mundo mau, um mundo que jaz no maligno, e estamos sujeitos a passar por aflições, por situações inusitadas e ameaçadoras. No ano de 2009, viajei com a juventude da igreja para a cidade de Taperamutá, na Bahia. Nós sabíamos que existia um trecho da viagem que era perigoso, onde os ladrões costumavam assaltar os viajantes, os ônibus. Pela graça de Deus, nos perdemos 2 vezes, o que nos atrasou na viagem. E quando passamos pelo local, já era noite. Porém, haviam viaturas de polícia pelo local. Não sabemos de fato o que aconteceu, mas provavelmente a mão de Deus nos protegeu. Como mencionei agora há pouco, existia um trecho da estrada conhecido por ser perigoso, chamado de Lugar do Sangue, visto que pessoas eram assaltadas e assassinadas ali. Tomar devidas providências se faz necessário quando se passa num lugar assim, num lugar que é perigoso. Então, para passar naquele lugar, era preciso passar durante o dia e passar em caravana para diminuir os riscos. Se alguém te alertar sobre perigo de uma estrada ou de uma determinada postura e decisão que você está prestes a tomar, não deixe de ponderar. Na multidão de conselhos há sabedoria. O livro de Provérbios faz menção de homens maus que ficam de tocaia contra a vida dos outros. Pessoas que querem ganhar a vida de forma fácil, desonesta e cruelmente. Pessoas sem escrúpulos, sem compaixão, cheias de impiedade, que só pensam em si mesmas. Elas estão em todo lugar, nas escolas, nas ruas, na política, dentro da nossa casa. Por isso não podemos ser como um ingênuo ou simples. O simples vê o perigo e cai na armadilha. Despreza os bons conselhos. Vivemos em um mundo mau e não é de hoje. Devemos saber que dia após dia estamos sujeitos a situações de perigo. Há pessoas que planejam o mal, se alegram em fazer maldades, não dormem enquanto não fazem o mal e chamam o mal de bem e o bem de mal. A fé não é de todos. Devemos aprender a agir com prudência nesse mundo. Esse verso de hoje nos mostra um pouco da realidade do nosso mundo, de como podemos ser afligidos e de como rapidamente podemos ser alienados, separados daquilo que lutamos para conquistar. De como em um único instante podemos sofrer por parte dos seres humanos, como nós, maus tratos que podem finalizar a nossa vida aqui nessa terra. Então, sujeitos a maldades dos homens, que ficam a espreitar a vida dos inocentes, precisamos cada vez mais atentar à exortação de Jesus. Sejam prudentes, como as serpentes. Apesar disso, Jesus nos exorta a não temer ao homem, pois este só pode matar o corpo. Devemos antes temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Um dia, os homens maus receberão sua devida punição. Mas, e você? Quando Jesus voltar para julgar essa terra, será que você será encontrado naqueles que ouvirão da boca de Jesus: vinde benditos de meu Pai? Ou você será daqueles que estarão ouvindo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? Aí você pode me dizer simplesmente: eu acho que vou para um bom lugar, pois eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca me prostituí, eu tenho um bom coração. Então é nisso que você se confia? Mas quem garante que você nunca mentiu, nunca invejou, nunca teve maus pensamentos? Quem garante que você nunca pecou? Sabe quantas vezes Adão e Eva pecaram para ser expulsos do jardim? Uma única vez. Pecado para Deus é algo abominável. Você pode nunca ter planejado assaltar, espancar ou matar alguém, mas isso não faz de você alguém melhor do que os assaltantes dessa história, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A alma que pecar certamente morrerá. Não há um bom, senão o Pai que está nos céus. Quem vai te livrar desse corpo, dessa morte? Talvez você seja daqueles que lamentam do quanto o mundo é mau.
Mas deveria você se preocupar no quanto o seu mundo interior é mau e corrompido, pois é do coração do homem que procede os furtos, os adultérios, blasfêmias, soberba, loucura. É do coração. Jesus fala essas palavras. O nosso coração não é bom. O nosso mundo interior não é bom. Eu conheci o mundo mau e a maldade dos homens, bem como a minha própria maldade. A maldade do meu mundo interior. A natureza pecaminosa do homem. Se espremida por esse mundo, pode fazer sobressair sua pior faceta, a sua pior face. Se você for exposto a situações extremas, você é capaz de cometer as piores loucuras. E aí? Queria finalizar aqui com vocês essa reflexão com a letra de um cântico chamado Conheci o Mundo Mau, que diz: apesar de sermos maus, apesar de ser ruim, eu olho para a cruz e me lembro que Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Deus abençoe você e até a próxima.